É, meus caros, a China já está fazendo aí a sua contramedida na Guerra Fria com os Estados Unidos e indo na contramão de direitos e liberdades de empresas, inclusive e principalmente as chinesas fora do país. Mas o mais importante de tudo isso é que, no meio de toda a polêmica do tarifaço na questão do Brasil, a seção 301, a gente ainda vai ter aí a possibilidade das empresas chinesas interferirem sim, aqui de fato, na soberania dos outros países, sobretudo naquilo que o Partido Comunista identificar ou julgar que não seja o ideal para os seus interesses. E se as empresas não infringirem as leis nos outros países e seguirem e não deixar de seguir ali, né, o que o Partido Comunista quer, sabe o que vai acontecer? Eles serão classificados como traidores da pátria. Pois é, meus caros, eu sou Paulo Henrique Araújo, sou correspondente internacional, falo aqui dos Estados Unidos, em Washington, D.C. A gente vai entender isso com mais detalhes. O ponto que eu quero já chamar a sua atenção aqui é: você deixou o seu like? Você se inscreveu no canal? Se você ainda não fez isso, por favor, faça, que a gente sempre vai trazer atualizações internacionais para vocês. Bom, então tem essa matéria aqui do decreto 835, que foi ali divulgado pelo regime comunista de Xi Jinping, exigindo que as empresas chinesas no exterior cumpram as leis além da regulamentação de cada país. Olha que interessante isso daqui, porque nós estamos observando toda a polêmica em torno da seção 301 que está sendo discutida, inclusive, hoje, em relação ao Brasil, no Departamento do Tesouro, aqui em Washington. E no meio de tudo isso, toda a retórica que é tratada aí no Brasil fala justamente sobre uma infiltração, ou pelo menos assim, uma injurisdição dos Estados Unidos da América dentro dos interesses brasileiros, que Donald Trump estaria ferindo ali a soberania do Brasil. Quando, na verdade, o que nós estamos assistindo, com base na seção 301, é justamente o contrário. Ali, o que o governo americano diz é que as empresas americanas estão sendo prejudicadas por seguir sempre corretamente todas as leis e regras impostas pelo Brasil, enquanto outras empresas não o fazem e o governo brasileiro não faz nada para solucionar tudo isso. E agora, com essa medida do decreto 835 aqui, dito pela a China, fala justamente o contrário, que as empresas têm que seguir aquilo que é do interesse nacional chinês, mesmo que isso vá contra ali o que está sendo posto nas leis trabalhistas, nas questões de autorização interna dos outros países, e eles ainda exigem que as empresas passem toda e qualquer informação necessária, tá, para o regime comunista chinês, mesmo que isso infrinja em crimes no país onde eles estão. O que já é algo que chama muita atenção, porque mesmo dentro da estrutura atual do Partido Comunista Chinês, você tem uma quebra do sigilo das empresas muito grande. Por exemplo, uma coisa que sempre leva a grandes discussões é o caso do TikTok. O TikTok, por que que ele teve que ser vendido pela ByteDance aqui nos Estados Unidos? Porque, segundo a lei chinesa, se eles exigirem que o TikTok passe todo o seu banco de dados com todas as informações de todos os usuários, ou que tenha dados cruzados ali que eles conseguiram capturar sobre comportamento do público aqui nos Estados Unidos, a empresa é obrigada a passar isso para o Partido Comunista Chinês. E agora nós estamos indo para um caminho ainda maior, que é consolidar isso como um decreto direto, e a empresa que não seguir, ela será perseguida, inclusive fora da China, tá? Esse aqui é o ponto muito importante. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão que nós estamos vendo no Brasil, que trabalhadores chineses estão descumprindo as regras legais dentro do Brasil, aplicando castigos físicos em trabalhadores, coisa que eles já estão fazendo há bastante tempo na África, diga-se de passagem. Se isso não for um problema para os interesses nacionais da China, eles continuarão permitindo que isso aconteça e nada farão.
e dependendo do caso, como for, eles podem até aplicar sanções às empresas que deixem de fazer determinados pontos que sejam de interesses chineses. Eu até separei aqui 2 pontos importantes para a gente entender nesse cenário. Olha só, o artigo 14 é bastante energético. Incentiva a geração de reclamações entre unidades que se sentem afetadas por um traidor, ou seja, o bom e velho, né, estado policialesco com os camaradas, né, que o comunismo sempre faz. Que cumpre as leis no exterior. Olha só, se você tem um colega que está cumprindo as leis no exterior, denuncie ele. Abre aspas. Quando uma organização ou pessoa executa ou auxilia na execução de medidas estrangeiras de jurisdição extraterritorial injustificada, prejudicando assim os direitos e interesses legítimos de cidadãos ou organizações chinesas, ela pode, de acordo com a lei, entrar com uma ação judicial nos tribunais populares, ou seja, nos tribunais comunistas da China, para solicitar o fim da violação e a correspondente compensação pelos danos sofridos. Ou seja, caguete, informe quem não está seguindo as diretrizes do Partido Comunista que você pode ficar com o cargo dele e ainda vai ser recompensado. Mas o jogo de palavras mostra isso, né? E aqui tem o caso que mostra bem o que aconteceu no caso do canal do Panamá, porque foi uma exigência do governo americano que as empresas chinesas não controlassem os portos dos dois lados ali do canal com o governo do Panamá e que isso deveria passar para um outro conglomerado de empresas privadas, mas que não estivessem sob o controle do Partido Comunista Chinês. Tá? E aqui nós tivemos a ação do Partido Comunista da China, começando uma série, né, de absurdas contramedidas comerciais contra as empresas panamenhas, exigindo que o governo de José Raul Mulino ignorasse a decisão do mais alto tribunal judicial do país. Ou seja, o governo chinês queria que o presidente deixasse de seguir as determinações da justiça do seu próprio país para seguir os interesses do Partido Comunista Chinês. Bom, aqui tem o que aconteceu, porque a Corte Panamenha, ela respondeu sobre isso e disse, aspas, sempre haverá alguém que goste da decisão e haverá pessoas que não gostem, mas a garantia dos cidadãos é que a Corte não será influenciada por essas opiniões ou desejos, mas que ela falha corretamente após uma análise muito profunda que leva a uma conclusão. Né? Disse aqui, então, na época, a presidente do tribunal, Maria Cristina Chen Stanziola. Pois é, meus caros, então a gente vê uma diferença muito grande aqui e os problemas que existem por trás, por exemplo, de cada vez mais termos uma aproximação de Luiz Inácio Lula da Silva com a China em todos os sentidos. E a China, ela não é um parceiro econômico, ela sempre vai tentar levar vantagens ao extremo e até mesmo fazer com que políticos e os governos deixem de seguir as próprias leis, além do que é o caso central aqui, fazer com que os seus cidadãos não cumpram as leis com a possibilidade de serem criminalizados e até mesmo ali dedurados por seus companheiros que estejam no país com eles. É o sistema chinês em todo o seu vigor pleno de autoritarismo. E o que você acha de tudo isso, meu caro? Me deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e também, olha aí, ative o seu sininho para não perder nenhuma atualização. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e